O Instituto de Negócios Amway apresenta o depoimento do seguinte orador, que vai compartilhar com você sua experiência pessoal. Desejamos que seja muito útil ao desenvolvimento de seu negócio. Como estão? Estão sonhando ou estão roncando? Estão sonhando. Sim, é que há pessoas que confundem sonho com ronco. Tive alguns parceiros que eu precisava acordar. Acorda! Porque falava tanto de sonho que muitos já estavam roncando, hein? Mas eu sei que isso não acontece aqui. Eu estava falando com o Hugo e a Pili que quando a gente é o último palestrante, a gente pensa, mas e agora? O que mais posso falar, não é verdade? O que eu mais posso dizer para vocês, para que possam tomar uma decisão e dizer, escuta, já deu. Eu contava ontem que todos nós pertencemos à geração já, não é verdade? Já deu de ficar nesse nível, já deu de ficar no mesmo lugar. E é uma decisão. E eu só quero compartilhar aqui com vocês para que cada um de nós possa, de alguma forma, avançar. Em que ambiente aí fora você encontra pessoas que se descabelam, que estão até preocupadas que alguém não caminhe nesse projeto que precisa, que sabemos que ela precisa, mas meio que não faz o possível para caminhar, ok? Na República Dominicana dizemos que quem tem sede busca água. E o que eu vejo é como se, nesse negócio, apesar de sabermos isso, de que se você tem a necessidade, é você quem tem que procurar o seu patrocinador e dizer, escuta, me ajuda, me apoie. Quer dizer, nem me ajude, me apoie, porque eu faço o trabalho. Entendem? E a única coisa que eu posso dizer é que todos vocês são responsáveis exatamente por onde estão agora e por onde querem chegar. Porque nós somos de um país, de uma ilha compartilhada. Onde viajamos 3 horas e estamos no mar, sabe? De tão grande que você caminha 3 horas e acaba no mar. Verdade. Mas o que acontece? Temos uma coisa que muitas pessoas podem ver como uma coisa que não é boa. Algo que é uma maldição para muita gente, que é ter muitas limitações. Mas quando a gente tem muitas limitações, a gente se torna criativo, não é mesmo? Se tem uma coisa que temos aqui nos Estados Unidos, é um assunto que já é muito visto, que é falado e falado, mas que é verdade. Porque muitas vezes chegamos dos nossos países, chegamos com fome de progredir. E não sei o que acontece aqui no caminho, meio que nos acomodamos, nos deixamos capturar por uma sociedade onde as pessoas se conectam à televisão, se conectam com certas comodidades e começam a comparar as coisas que não tinham no seu país e tem aqui. Isso cria um conformismo, né? O que este negócio faz? O que este negócio faz é tirar o seu sonho do baú, onde estava guardado. Colocar ele na sua frente e dizer, campeão, você não veio aqui somente fazer o mesmo que já fazia no seu país, ou o que quer que fosse. Me entende? Porque, como dizíamos ontem, a reclamação em dólar ou a reclamação em peso é a mesma reclamação, ok? Então, este negócio cumpre esse papel. Cumpre o papel de conseguir outra vez colocar estes sonhos na nossa frente. Não é verdade? E como disse Ivan, não é mais contar os seus sonhos, mas sim a sua história. Contar a sua história, contar o que você fez. O que teve que fazer. Porque muitas pessoas me perguntam, o que significa para você diamante? Para mim, diamante significa mais do que um nível. É uma trajetória. É no que você se transforma. É o que você vai nesse caminhar. Não é verdade? Isso é diamante. Diamante o que é? Mais responsabilidade. Todo mundo está nos observando, não é mesmo? E você tem que velar, ou seja, diga o seguinte, se para ser diamante eu precisar mudar minha maneira, não a maneira que não nos deixa crescer, mas a nossa essência, não serei diamante. E tem pessoas que dizem, mas você é diamante, você deveria ter outro comportamento e não sei mais o quê. Ou seja, as pessoas esperam que um diamante esteja tipo num altar, não é? E não, nós somos humanos. Somos humanos. Então, esta é a única coisa que, em essência, posso dizer essa noite. Que você é capaz, que você consegue fazer mais do que está fazendo agora mesmo. A gente sabe disso. E é por isso que contamos essas histórias. A gente não vem aqui contar história para dizer para você como somos grandes.
mas simplesmente para dizer que se a gente saiu desse buraco, se saímos dessas limitações e estamos aqui hoje, é porque definitivamente você também pode conseguir isso, não é mesmo? Quantos de vocês têm certeza que podem ser livres? Hã? Porque não é chegar a diamante, é ser livre. Esse negócio não foi feito para virar rico, mas sim para ser livre. São duas coisas totalmente diferentes. Às vezes começam a comparar e dizer, Johnny, por que você não tem mais dinheiro? E citam alguns sobrenomes de ricaços e gente assim. E eu digo, calma. Escuta bem o que eu vou dizer. Realmente, não é a quantidade de dinheiro que nos dá a liberdade e a qualidade de vida. É como você vive. Quantas pessoas você impacta? Não é mesmo? E esse negócio é impressionante. Nos dá esta oportunidade. Para mim é um privilégio muito especial poder estar aqui na frente de vocês. Vocês que eu não conheço de uma maneira íntima, mas que estão aí escutando e dizendo, tá bom. Se eu pudesse entrar no cérebro de vocês e tocar algum tecido que faça você entender que é capaz de fazer mais do que está fazendo, eu faria. Mas não posso, não é verdade? Vai depender de quem? De você. Então, de myself. Então, esse é o ponto. Quero fazer um resumo de 3 partes. Número 1, minhas raízes. Porque a gente não pode esquecer de onde vem, né? A gente tem que manter a nossa essência. Porque as suas raízes são o que vão manter os seus pés no chão. É? Não importa quanto você possa crescer economicamente. Se você se mantiver fiel às suas raízes, não aquelas raízes que não nos deixam crescer, mas sim as suas raízes familiares, do que a sua família ensinou a você, da sua mãe, do seu pai, etc. Isso é interessante. Mas essas raízes também não devem nos manter emperrados, porque muitos de nós viemos de um ambiente muito limitado, não é? Mas vai depender de você. Sempre lembro que uma vez eu estava entrando em um circo com a minha família na República Dominicana e quem estava me ajudando a estacionar o carro era uma pessoa que de repente disse, mas eu conheço você. E então eu perguntei, quem é você? Porque realmente eu não me lembrava. E ele disse, mas eu sou fulano de tal. A gente brigava no bairro todos os dias. Porque no meu bairro a gente tinha que brigar, né? Tinha que brigar todos os dias. Então, eu quase nunca ganhava, de verdade. Mas ele se lembrou de mim. E eu disse, olha, fulano. E aí a gente teve uma conversa. Mas eu cheguei à seguinte reflexão. É incrível. Como saímos do mesmo bairro, do mesmo ambiente, com as mesmas oportunidades. Nesse momento, eu já era um esmeralda no negócio. E engenheiro civil, e ele era um manobrista de carro. É uma desonra ser um manobrista de carro? Não. O que eu quero dizer é como crescemos, ou seja, ele decidiu ficar aí, no mesmo ponto, ou seja, com essa mentalidade, e nós decidimos avançar. Porque a coisa não é o lugar que você nasceu, mas o lugar ao qual você decidiu que quer pertencer. Entende? Aonde quer chegar. Então, olha, eles sempre foram muito limitados. Minha mãe, meu pai simplesmente apareceu para engravidar a minha mãe. Eu nasci e depois nunca mais voltei a vê-lo. Ou seja, ele teve tipo um efeito, como essas pessoas que vêm e patrocinam uma pessoa e desaparecem. E essa pessoa se torna diamante. O que acham? Esse foi meu pai. O meu pai só apareceu em cena para que eu nascesse. E aí sou eu com a minha mãe. A vida toda fui criado com ela, observando-a, trabalhar, me ensinar os valores que entendíamos. Uma das coisas que eu sempre lembro dela é que sempre antes de ir trabalhar, já deixava a nossa comida feita, assim, tampadinha. Como eu era o mais velho de 2, ela me dizia, não quero que vá na casa de ninguém pedir nada. Escuta bem, esses pequenos detalhes dessa mãe, com esse nível de responsabilidade, isso teve um impacto sobre mim. Isso me ensinou a não depender de ninguém. De forma simples, a gente era pobre em termos econômicos, mas autossuficientes em termos das coisas que precisávamos como básico, porque ela nos provia.
E por isso adoeceu, de tanto que ela teve que fazer por nós. E eu cresci nesse bairro, onde definitivamente os meus melhores amigos eram pessoas que, na maioria, não tinham o melhor aspecto. Mas a minha mãe sempre insistiu que eu tinha que estudar, que tinha que fazer coisas boas. E por isso, eu saindo daí, percebi que a coisa não é onde você está, mas sim onde você quer estar. Tanto é assim que eu percebia as limitações que um dia fui com um amigo meu para uma área mais rica, né? Estruturado. E vejo que um amigo desse amigo estava numa casa de alvenaria. A minha era um cortiço. 7 famílias usando o mesmo banheiro. Vocês já podem imaginar. O banheiro era de acesso direto, verdade. Nem sequer tinha intermediário. E quando eu vi todo aquele panorama, televisão, imagina, na minha rua, não na minha casa, na rua toda, só tinha uma televisão, em preto e branco. Vocês sabem que nessa época, lembrem que a tecnologia ainda não era muito avançada, mas ainda não havia tecnologia. Uma só televisão, na rua toda. Um só banheiro para 7 famílias. Impressionante. Quando vi aquilo, aquela casa com um banheiro particular, o menino com televisão no quarto, etc., definitivamente, aquilo meio que me impressionou mesmo. Porque você não... Se a pessoa vive em um ambiente pobre a vida toda, não vai fazer falta viver melhor. Mas quando você experimenta algo melhor, então diz, uau, existe algo mais. E nesse momento, quando cheguei no meu bairro, já via tudo, ou seja, já pensava, não, fui me dando conta de que estava lá, mas não pertencia àquele lugar. E essas foram as bases sobre as quais comecei a crescer. Obviamente, isso me levou em seguida a ter meu trabalhinho e poder manter a minha mãe com meus filhos, com meus irmãos, perdão. Eu lembro que eu comprei minha primeira experiência como dono de negócio. Eu comprei uma caixa, lá chamam de tabuleiro. Eu enchi de bala, como dizem, cigarros e outras coisas. Parava na frente de um cinema, tudo certo. Sustentei minha família por mais de 5, 6 meses. Mas o meu primeiro fracasso era que a minha mãe fumava. E ela fumou o meu negócio inteiro. Ou seja, que tive o meu primeiro fracasso como dono de negócio, sabe? E isso não foi suficiente. Pensei, não tem que seguir em frente. Consegui o meu primeiro emprego, comecei aí a ter... Ou seja, o que quero dizer com isso é que eu tive responsabilidades de família antes de me casar. Eu tinha, com esse negocinho, eu tinha que sustentar minha mãe e meus 5 irmãos. Porque, como a minha mãe não tinha, vamos dizer, sorte com os homens, né? Ela ainda era muito jovem. Tinha só meu irmão e eu estava dando corda. Mãe, mas você ainda está muito bem. Ou seja, você ainda aguenta um casamento. E ela, não. Eu fico com vocês. Já não vou... Escuta, eu dei tanta corda nela... Procurei um homem que eu achava que podia fazer algo por nós. E o motivei. Apresentei o plano, né? Ele se casou com a minha mãe. Ela teve 3 filhos com este senhor. E infelizmente saiu prejudicada. Ou seja, uma pessoa com alcoolismo, uma pessoa que não dava, que batia em todos nós, sabe? Eu era o único que meio que conseguia controlá-lo. Em um dado momento eu pensei, bem, eu meti ela nisso e eu vou tirar ela disso. E foi com os meus 5 irmãos, já não éramos 3, agora éramos 5, entende? Ela, meus 4 irmãos e eu. Ou seja, fomos embora. Deixamos o lugar vazio. E esse senhor passou 2 meses me procurando para me matar. Porque eu tinha levado embora a sua esposa, não é verdade? Que era minha mãe. Ou seja, que eu assumi essa responsabilidade e disse, não se preocupe, mãe, eu não vou te abandonar. E deixa dizer que a partir daí a história foi outra. Porque aí eu tive que assumir essa responsabilidade, começar a trabalhar e então nesse processo
Eu tenho uma tia que ela sempre me viu, ou seja, ela era a pessoa que sempre estava me protegendo nesses momentos difíceis. E ela começou a me falar de uma jovem, a me contar que, você sabe, se a minha tia, deixa eu dizer uma coisa, se a minha tia conhecesse o Manual dos 8 Passos, ok? Ela esteve passo a passo fazendo o que tinha que fazer para conseguir me conectar com a Paula, entende? E ela conhecia a Paula de uns vizinhos e começou a me falar dessa garota. E com Paula, ela falava de mim nesse caso. E tanto foi assim que, quando nos encontramos, foi amor à primeira vista. O sonho já tinha sido transferido, entende? Mas depois veio o acompanhamento, porque tinha que fazer um acompanhamento do assunto, né? Até que assumimos um compromisso. E foi aí que me dei conta no que tinha me metido, porque o pai de Paula me disse, escuta, só vou te dizer uma coisa. Eu nunca encostei a mão nessa menina, ou seja, batido. Nem deixei ela passar fome. Acho que a mensagem foi clara, não é verdade? Ou seja, que em particular já tinha minha família. E agora, a hora de me comprometer e depois casar com Paula, né? Ou seja, são coisas que foram se somando no caminho. Nessa soma, aí surgiu a situação de que um salário não dava, outro também não. E eu cheguei a acumular como 5 trabalhos diferentes. Eu costumava sair de casa às 5 da manhã e voltar à meia-noite, porque eu dava aula. Procurando uma maneira de quê? De conseguir prover, né? Mas não era suficiente. E nesse processo foi que eu conheci este projeto. Olha que a coisa dá tantas voltas que nesse momento eu trabalhava com Ernesto Espinosa. Ernesto Espinosa foi meu chefe por mais de 7 anos, tá? Em uma instituição pública. E ele decidiu sair. Ele foi para o setor privado e eu fiquei lá. E uns 3 anos depois, recebi uma ligação. Eu era gerente aí nesse centro de computação e me dizem, estamos querendo... Me ligam desse lugar e dizem, estamos querendo que você nos recomende alguém para esse cargo. E eu, sem problema, quanto vão pagar? Quando me disseram quanto iam pagar, eu... perfeito, já sei quem. Assim tão rápido, quem é? Eu mesmo, certo? Eu mesmo me recomendei. Quando cheguei nesse lugar, quem você acha que eu encontrei aí? Ernesto Espinosa. Escuta bem, nos separamos por 3 anos. E como a vida fez com que voltássemos a nos encontrar nesse ponto? Uma coisa sensacional. E... especificamente, eu vi um dia que ele estava mostrando uns círculos em uma lousa, uma coisa aí. Achei que era um projeto de informática. Eu não pensei que fosse um projeto particular de negócio, porque eu nunca tinha visto ele envolvido em nenhum negócio. E, tipo, uns 2 dias, ele fazendo reunião e nunca me convidava. E pensei, que estranho. Então eu fui e fiz a pergunta. Ernesto, mas e que projeto é esse? Porque eu sou administrador de sistema daqui, tenho que saber tudo daqui. E ele disse, bem, se você quiser saber o que é, então... E aí apresentou o plano. Olha, de todas as pessoas para quem ele apresentou o plano, aí a única que entrou fui eu. As pessoas em que você menos acredita. É possível que ele não tenha me convidado porque me via muito ocupado. Muitas vezes vemos pessoas muito ocupadas, mas, meu irmão, são esses que vão fazer o negócio. Porque quem é ocupado é quem valoriza o tempo. Não é quem está desocupado. A história não é escrita por pessoas preguiçosas, nem são construídos monumentos para elas, entende? Ou seja, quando vira uma pessoa muito ocupada, que tem o tempo muito comprometido, essa pessoa está pronta para abraçar esse projeto. Porque valoriza o tempo, ok? Valoriza o seu tempo. E eu rapidamente disse que sim. O que aconteceu aí? Que mensagem quero deixar com isso também? Quando você conecta o que você vê com suas necessidades, não com seus sonhos, são 2 coisas totalmente diferentes. Por isso é que quando eu estou focado no meu projeto de negócio, eu não estou focado no sonho das pessoas. Eu estou focado nas suas necessidades imediatas. Porque a sua necessidade vai levá-lo aos seus sonhos. Não é assim. Muitas pessoas cometem o erro de apresentar esse plano e começar a falar com as pessoas do carro do ano. E a pessoa anda a pé. Da casa ou da mansão X.
E o que isso faz é afastar mais a pessoa do negócio, porque ela vê um plano fantasioso, muito longe da sua realidade. Eu costumo perguntar sempre: escuta, José, escuta, Maria, com quanto você termina o mês? Quanto está faltando? Qual é a sua necessidade imediata? Porque as pessoas não entendem isso de sonho. O povo deixou de sonhar. O que o povo tem é pesadelo. Portanto, o que você precisa é se conectar com a sua necessidade imediata. Uma vez que você supre essas necessidades, automaticamente dá lugar ao quê? Aos sonhos. Porque a necessidade está conectada com a dor e os sonhos estão conectados com o prazer. Entendem? E a única razão pela qual você vai fazer alguma coisa na vida que leve a sacrifícios, porque não existe sucesso sem sacrifício. Tem que se sacrificar, definitivamente, se conectando com alguma coisa que te cause dor. Sem ser masoquista, mas é assim. O que me causava dor? Não ver a minha família. O que me causava dor? Que o dinheiro não dava. Não fechava o mês, ou seja, tinha que correr atrás demais. O nome Amway estava registrado na República Dominicana porque Amway existia na República Dominicana como um grupo de pessoas que faziam o possível para impulsionar o negócio, mas não tinham um sistema de capacitação. Olha que coisa. Por isso digo a vocês para valorizarem o sistema de capacitação que temos. Vamos dar um aplauso forte que dê para ouvir. É espetacular, porque elas simplesmente se mantiveram com o plano de vender os produtos e não desenvolveram um estilo de vida. Porque, como dizíamos ontem, você pode se manter no plano de vender um produto ou consumi-lo, mas isso não te dá estilo de vida. O que dá estilo de vida é construí-lo, é se tornar um profissional desta indústria. E então foi naquele momento, quando entramos, eu não entendia porque quando eu falava da Amway me expulsavam das casas, porque tinham cometido muitos erros. Era o tempo em que pagavam assim. O cheque ia da corporação para o Platina, e o Platina tinha que pagar todo mundo. Imaginem um Platina que fazia um autoempréstimo. Quanta confusão, imaginem quanta confusão se armou. Toda essa situação, nessa base, nesse ambiente, a gente se encontrava na República Dominicana no ano de 1990. Quando entramos, novembro de 90, eu não entendia porque as pessoas eram grossas comigo. Não entendia porque só de citar a Amway, xingavam até a minha avó, entende? E eu não entendia isso. Pensava, mas se é um negócio tão bom, como as pessoas falam tão mal? E senhores, o negócio funciona. O que às vezes não funciona somos nós, que estamos dentro do negócio. Somos os que muitas vezes prejudicamos a reputação deste ambiente, por não fazer as coisas como temos que fazer. Por isso digo a vocês, cuidem do ambiente. Todos vocês cuidem. Hã? Se houver alguém prejudicando o ambiente, não é merecedor de estar na equipe, ponto. Entende? Porque temos que cuidar do ambiente. Isso serve para todos nós, não somente para nós, isso é para as futuras gerações. Ok? Então, nesse momento, começamos a desenvolver isso. Por que eu não saí? Imaginem, no terceiro mês que a gente estava, uma patrocinadora, era a patrocinadora de Ernesto Espinosa, que já não está no negócio. Ela simplesmente trouxe o Ernesto para que depois ele trouxesse a gente. Escutem bem, ela fez uma reunião. A líder fez uma reunião com a equipe e disse, senhores, isso nós temos que eliminar. Temos que acabar com isso. Vejam que reunião mais positiva. Uma reunião... Eu nunca tinha visto um líder tão positivo, não é verdade? E todos nós nos olhamos aí com aquela cara de sonho, né? Quer dizer, medo, perdão. E simplesmente, quando ela saiu, nós fizemos uma reunião de 3. Os 3 mosqueteiros, Radamés Rodrigues, Ernesto Espinosa e eu e as nossas esposas, e dissemos, escuta, esse barco já zarpou. Vamos levá-lo até onde temos que levá-lo e ponto final. Porque nessa vida você precisa de coragem, campeão. Já sabe por que fizemos isso? Porque, pelo menos no meu caso, eu entrei aqui vendo isso como a única alternativa de liberdade. A única. E eu vejo gente que vive olhando multiníveis. E vivem olhando para todo lado,
Na minha vida toda, ninguém nunca se atreveu a vir me mostrar nada. Aliás, outro dia apareceu uma pessoa para me dizer, esse atrevido veio me dizer, logo para mim, né, o papai. Olha, você tem que ver isso. É uma coisa incrível. Foi criado pelo Tarzan. E eu disse, a Amway vai fazer 60 anos. Está movimentando mais de 9 bilhões de dólares, tá? Então, olha, irmão, não perde o seu tempo comigo. Eu não consigo olhar para uma fotocópia quando eu tenho o original dos negócios, não é verdade? Eu não consigo! Quantos de vocês estão orgulhosos de ser empresários hoje? É por isso eu digo. Não sei como ainda tem gente que esconde esse nome, mas... Escuta, você está orgulhoso ou não está orgulhoso? Não é verdade? Não existe uma mulher meio prenhe. Ou está prenhe ou não está prenhe. Vocês dizem grávida? Ok? É o mesmo. Gestante, é só mais fino. Se vocês querem um palestrante mais fino, procurem outro. Mas comigo... vão ter que... E aí estávamos Paula e eu nessa confusão. E essa coisa... Ou seja, muitas vezes não vemos o que estamos pagando. Por isso eu digo, não pague o preço, desfrute. Nós já estávamos desfrutando isso. A única coisa que não conseguiram foi roubar os nossos sonhos, né? Não conseguiram. Nós nos mantivemos aí, passo a passo. Por isso eu digo aos parceiros, quando pisam na central de relacionamento da Amway, na República Dominicana, eu digo, isso custou suor e sangue. Entende? Isso custou muitas horas de sono, muitas horas sem dormir. A gente tinha que ir amanhecer fazendo pedido, pegar um avião às 6 da manhã, chegar em Porto Rico, alugar um carro aí, ir percorrer o sistema, ir pegar os produtos, montar as malas. Mas entenda que, no final, tudo isso era parte do processo, porque isso serviu para nos amadurecer e para valorizar o que temos hoje em dia. Por isso digo, valorizem esta central de relacionamento. Valorizem que isso seja o resultado de que houve 3 mosqueteiros, 3 loucos na República Dominicana que decidimos que isso seria a realidade para nós e para o mundo. Não é verdade? Porque quem ousa ter sucesso na vida é chamado de louco. Os lúcidos continuam trabalhando para os outros até morrer. Eu prefiro ser um louco, né? Feliz e rico do que ser um lúcido, triste e lascado. Então, se você estiver louco, olha, está no caminho certo. Bem-vindo ao mundo dos loucos, não importa. Senhores, não existe outra coisa melhor do que isso para ter a sua liberdade. Ponto final. Mas tem gente que ainda se distrai com qualquer coisa, se distrai com qualquer coisa. Se distrai com qualquer coisa. Não é verdade? Ou seja, simplesmente isso. Porque o mundo não precisa conhecer, não precisa entender a sua decisão. É você quem precisa entendê-la. Não é verdade? É você! Mas muita gente não vai entender. Minha mãe dizia, mas outro trabalho, você vai endoidar. Porque eu era um dos que tinha... Bem, vocês viram algumas fotos aqui, não é verdade? Eu era dos que pesava 47 quilos molhado, entende? Que quando me viam de frente, parecia que eu estava de lado. E quando me viam de lado, parecia que eu fazia tempo que eu já tinha sumido. Hã? E minha mãe, com esse sentimento maternal, dizia, mas filho, por favor, se você vai morrer. E eu, olha mãe, se você continuar falando mal disso que eu entendo, que é a nossa vida, que é o seu futuro e o nosso, eu vou ter que parar de te ver por uns 2 anos. Simplesmente. Parecia um desrespeito com uma mãe, mas ela não entendia. Quem entendia era eu, não é mesmo? E a partir daí, ela mudou de atitude. Mas ainda, mudou tanto que ela realmente mudou quando nós, no processo de Esmeralda Diamante, nós construímos para ela uma casa toda mobiliada de 3 andares. Ela tinha uma casa caindo aos pedaços, que tinha que entrar quase curvado, e ela chegou numa casa toda mobiliada. Aí está a nobreza da minha esposa. Porque aí, a partir daí, porque você sabe que quando a gente casa, a gente se apaixona pelo quê? Pelo visual, não é mesmo? E isso tudo, não vou mentir, o homem é visual. A mulher é mais... É verdade, né?
E nesse caso eu disse, uau! Mas é impressionante o valor dessa mulher. A gente não tinha casa própria e ela decidiu construir a casa da minha mãe antes da nossa. O que você acha disso? Essa é a grande mulher que eu tenho. E, sinceramente, a partir daí as coisas começaram a mudar. As pessoas já começaram a ver resultado, porque para você viver momentos mágicos, você tem que, de alguma forma, se sacrificar. Não vai vir fácil, né? Não é mesmo? Por isso, se estiver atravessando o deserto, entenda que isso pode ser parte do processo. O ruim é permanecer no deserto e não chegar à Terra Prometida. Não é mesmo? E a Terra Prometida desse negócio é chegar ao Clube Diamante. É? Quantos se visualizam? Escutem, imagine que ao fazer um trabalho sério aqui, nos próximos 2 ou 3 anos, todos nós aqui estaremos no Clube Diamante. O que você acha que aconteceria? O que você acha que aconteceria? Porque não é só chegar ao diamante. É que o diamante tem um raio de ação de muitas famílias. Quantas famílias você está impactando? Impressionante. E isso foi o que me impressionou. E depois, basicamente, o que posso dizer mais é sobre os resultados, porque eu não posso dizer aqui que muitas vezes o pessoal sai com uma mensagem de que para chegar a um nível tem que chegar com muleta, cadeira de rodas. Não. Mas sim, tem que fazer um sacrifício total. Aguentar a gozação das pessoas. Meus vizinhos tiravam sarro de mim. Muitos deles, aliás, uma vez, uma caixa de sabão em pó caiu no balcão. E um dos vizinhos, que sempre estava meio interessado, ele não me via indo para o emprego, e ele sim. E me disse, quando viu todo o pó branco espalhado lá, me disse, vizinho, peguei você, já sei em que negócio você está. É coisa ilegal. Por isso que eu fiz uma maldade, sabe? Ele sempre está bisbilhotando a minha vida. Porque eu digo, se você não quer viver a minha morte, não viva a minha vida, não é mesmo? Mas tem pessoas que gostam disso, bisbilhotar a vida alheia. E esse vizinho é uma coisa incrível. E outro dia, a gente estava indo viajar, eu não lembro para onde era, coloquei a mala lá. E ele vê a mala, vê o movimento, e não se aguentou e me disse, vizinho! E você vai viajar de novo? E você vai ficar de novo? Por teimosia. Hã? E assim mesmo. Essa é a vingança. Quem tira sarro de você, vingue-se tendo sucesso. Porque você não tem que ser grosso com ninguém. Simplesmente é você trabalhar, demonstrar. Assim as coisas vão funcionar. Porque nós somos a esperança dos que dizem não. Nós somos a esperança, mas não se continuar no mesmo lugar. Por isso eu digo que você tem que se mover. Mude de nível. Não venha à próxima convenção com o mesmo nível. Porque tem pessoas que, em vez de mudar de nível, elas vão mudando de cadeira. E não funciona. São essas pessoas que choram em todas as convenções, que tomam uma decisão toda hora. Basta! O mais importante é mudar de nível, crescer. Porque ainda que você não acredite, tem gente que está te observando por anos. E se você nunca crescer, você está matando a esperança dessas pessoas. Está dando razão a elas. E são tão ignorantes que muitas vezes, se você não tiver sucesso, dizem, eu avisei, que isso não era para você. E se tiver sucesso, dizem, eu sabia. Porque a ideia é ganhar, né? Então, eu quero simplesmente mostrar para vocês alguns momentos mágicos. Eu quero mostrar aqui alguns slides de fotos. De coisas que fizemos, porque muitas vezes eu vi os aviões passar no céu e eu pensava, será que um dia eu vou subir num avião desses? E aí estamos com a nossa família, viajamos para diferentes lugares. Chegar em Peter Island em um helicóptero, a gente parecia James Bond, não é verdade? É uma coisa incrível. E você diz, uau, que privilégio. Mas isso é porque um dia decidimos que definitivamente não tínhamos entrado aqui para tentar, mas para fazer. E aí está a minha mulher nesse iate. Visitamos lugares exóticos, também na Europa. Já fomos até os cantos mais afastados no sul da África. Sabia? Que dá medo até de olhar no mapa. Poder estar... E deixe-me dizer que essas viagens, o mais importante, aí foi que entramos em um cruzeiro. E todos os dias a gente acordava num lugar diferente da Itália.
todos os dias. Um cruzeiro em que, para cada 3 pessoas, tinha um chefe privado. Hã? Um cruzeiro totalmente íntimo. Tudo pago pela corporação. Porque essas viagens, você não tem... A sua carteira nem vê mais o sol. Porque a corporação Amway paga tudo. Digam comigo, a corporação Amway... A corporação Amway... É uma coisa impressionante. E aí estamos nós. Aí está minha modelo. Estivemos aí nesse lugar. Aí estamos em Londres. Essa é a nossa fazenda. A fazenda é um lugar espetacular. Um lugar que não é tão, assim, sofisticado. Mas é um lugar onde a gente... Foi aí em que conheci Paula. A gente recuperou esse lugar, sabe? Um dia chegamos e estava abandonado. E dissemos, a gente consegue recuperar esse lugar. Colocamos aí nossa vila, criamos uns ambientes para os animais, aprendemos. Eu estudei engenharia civil e, sinceramente, vou dizer uma coisa, eu escolhi a profissão errada. Agora me dou conta que a minha coisa é a terra, são os animais. Eu gosto de agronomia, eu gosto de lidar com os animais, eu gosto de tudo, aprendi um montão com eles. Descobri aí que os animais têm até a sua personalidade. Sabiam? Eu descobri, por exemplo, que o peru é um... Que personalidade você acha que tem um peru? Hã? Não, é um colérico entediado. É o mais entediado, o mais desagradável que tem o peru. É saboroso, mas... Você pergunta ao peru, peru, vamos para a convenção, peru? Já pagou? Não paguei. Não tem... O que é isso? Nunca vi. Eu tenho um monte de peru lá. E são sempre tão incômodos como esses parceiros que parecem que nunca estrearam um sorriso no rosto. Que parecem que têm como se estivessem engasgado com um arroto, não é mesmo? É uma coisa incrível. Outro dia chegou um parceiro e me disse, Johnny, o que acontece que não patrocino ninguém? Apresento o plano todo dia. Venha, olhe-se no espelho, com essa cara de prisão de ventre. Você acha que com essa cara de prisão de ventre, relaxa? As pessoas têm que te ver relaxado. Tem pessoas que transmitem essa... Como se chama isso? Essa ansiedade para as pessoas. Calma, as coisas vão acontecer. É simplesmente repetir todos os dias. Repetição, repetição, e você vai criar um grupo de pessoas. E assim mesmo, eu vejo, por exemplo, as vacas. Que personalidade você acha que as vacas têm? Vagarosa, não é mesmo? Uma vagarosa pessimista. Ei, vaca, quando você vai ser diamante? Ou seja, as vacas é uma coisa incrível. Hein? Agora, descobri que o animal que definitivamente está pronto para ser diamante, e talvez pareça uma contradição quando eu mostrar, é o porco. Porque com o porco você diz, quando você vai ser diamante, porco? E ele diz, hoje. Hoje! Um aplauso ao porco! Para você ser diamante, tem que ser porco? Não. Não tem que ser porco. Mas eu adoro a atitude, hã? Uma coisa impressionante. E isso se reflete nos animais, se reflete em tudo, na terra. Lidando com a terra, eu percebi que definitivamente também... Outro dia eu me meti... Paula e eu nos metemos nisso de criar coisas e nos metemos com a pecuária. E começamos a criar e morriam todos os bezerros. Era nascer um bezerro e ele morria. E eu, mas o que é isso? Então me dei conta que assim como aqui, entra gente e some, para traçar um paralelo, não é mesmo? Eu pensei, mas o que está acontecendo aqui? E é falta de informação, eu não fui treinado. E pesquisei na internet como criar um bezerro e a internet começou a me ensinar. Vi um assessor de agropecuária, procurei uma pessoa com mais de 30 anos nisso. Me explica, por que os nossos bezerros estão morrendo? E com o treinamento, a gente conseguiu uma eficiência de mais de 20 bezerros que nasciam, no máximo morria um. Por quê? Nos preparamos. Por isso você precisa se capacitar. Porque não é que a pessoa desiste. É que definitivamente, talvez a gente não a oriente corretamente. Não soubemos nos conectar com ela. A maioria das pessoas que hoje em dia não estão mais no negócio, não é por culpa delas. Muitas vezes é por culpa nossa. Me pergunte de que tamanho é o meu cemitério. Ache o maior de Chicago e o meu ainda é maior. Porque a minha língua se transformou numa M16, fuzilando as pessoas. Hã? Alguém dizia,
Escuta, não quero, mas como está precisando, vou comprar um produto para te ajudar. Não me ajude em nada. Hoje em dia alguém me diz, vou comprar um creme dental e eu, sim, me ajude, por favor. Preciso dos pontos. Hã? Ou seja, que estamos falando, pessoal, que de fato este é um ponto em que a atitude é o que vai te levar realmente a isso. Momento mágico, para ir concluindo, conhecer Ivan Morales, o pai. Vamos dar um aplauso a Ivan e Mili. Hoje em dia, existem Ivan e Carmen, Ivan Júnior. Essa geração não é a mesma coisa herdar um negócio ou lhe dar continuidade e fazê-lo crescer. Este é mérito, não é mesmo? Mérito deles. Por isso o admiro muito. Mas Ivan foi treinado. Desde criança, quando eu ia a Porto Rico, ele estava lá. Era ele que entregava as coisas do sistema educacional junto com os irmãos dele. Quando a gente chegava lá com fome, porque era um dia inteiro, ele preparava sanduíche pra gente. E ele não sabe, eu acho engraçado porque ele não sabe, o quanto somos gratos a Ivan Júnior. Esse apoio. Ele não fazia muita ideia do que a gente estava vivendo, mas esse sanduíche, essa amabilidade com que nos tratava, foi o que não nos deixou perder a esperança nesse negócio. E por isso... Eu prometi não ficar sensível. Mas sabe de uma coisa? São os momentos que às vezes são detalhes pequenos, mas você não imagina o impacto que vai ter em uma pessoa. Porque hoje, graças ao tratamento dele, graças a ter tido a sorte de conhecê-los, muitos de vocês talvez escutem áudio de Ivan Morales, o pai, mas não é o mesmo. Não é o mesmo estar com esse senhor assistindo um filme na casa dele às 2 da manhã, levantar então para preparar algo para comer, transferir os sonhos, levar a pessoa à loja. Ivan era o tipo de pessoa que você ia com um problema até ele e ele dizia para você, desculpa, antes de me explicar o seu problema, que tal se você me acompanhar até ali, que tem uma coisa para fazer e depois voltamos? E ele te levava para uma loja para ver carros novos. E para ver casas e coisas assim. E quando voltava ele dizia, ok, me conta. E você, não, Ivan, não é nada, eu sou um preguiçoso. O que eu tenho que fazer é trabalhar. Porque Ivan ensinava fazendo, era um sonhador. Não vai existir outro sonhador como Ivan Morales. Até agora nenhum, ou seja, nunca vi. E nós temos a sorte, tivemos essa sorte de passar 3 anos convivendo com ele, aprendendo, nos alimentando desse sonho. E foi isso que nos fortaleceu, porque a gente não constrói esse sonho sozinho. Precisamos de uma equipe, e é por isso que é tão importante prestar contas, estar em equipe, fazendo o trabalho, sabe? Esses são os momentos mágicos. Eu poder entrar no Rolls Royce dele, poder viajar com eles, poder fazer coisas. Hoje em dia, podemos viajar para diferentes lugares do mundo, e isso é graças a essa base, de onde viemos. Por isso temos que ser gratos. Ninguém vai fazer o negócio por você, mas você precisa desse apoio para continuar esse caminho, ou seja, você não precisa que ninguém aqui faça nada para você, porque aqui não é uma organização de caridade, hein? Isso é simplesmente gente que decidiu fazer isso aqui grande, ponto final. Não tem jeito de ajudar uma pessoa que não quer se deixar ajudar. E essa convenção é para isso. Então, hoje em dia, se eu puder mencionar um momento mágico, é saber que hoje em dia os nossos filhos vivem melhor do que como a gente vivia. Eu lembro que quando compramos a nossa casa, colocamos ar-condicionado em cada um dos quartos deles, e eu, que vivia me abanando com um papelão, não tinha nem leque. E para mim era entrar em cada um dos cômodos e como cobrir os pés deles, porque sempre deixavam o pé para fora ou algo do estilo. E eu olhava e dizia, você não precisa entender isso. É vê-lo, é fazê-lo e ponto. Porque o que funciona não se questiona. A gente faz, não é mesmo? Poder ver como meu filho mais velho não está fazendo negócio, mas como ele se sai como um empresário tradicional, e isso é graças à base desse negócio. Meu segundo filho já é platina no negócio, e isso me dá a esperança que meu negócio não vai ser apenas herdável, mas também que terá continuidade. Se tiver filhos, não os obrigue.
a entrar, mas sim os mantenha perto desse ambiente. Ele vai tomar a decisão para que o seu negócio tenha continuidade. E os meus 2 filhos, já a caçula, de 21, e o outro, o mais novo, mais maior de tamanho, ele tem 1,85. E eu disse, bem, deixa eu. Os vizinhos todos já estavam xeretando para ver de quem ele puxou essa altura. Como é possível? 1,85. Eu não desconfio da minha esposa, mas vai saber. Assim como tem transferência de ponto, pode haver. Não é mesmo? E eu disse, não. Por sorte, não achei nenhum vizinho desse tamanho. Senão íamos ter problema. Então, eu sou feliz, pessoal. Ou seja, às vezes alguém me pergunta em um fórum, como apresentamos? Diga que vocês estão apresentando uma pessoa feliz. A melhor coisa que pode acontecer a um jovem é estar nesse ambiente. Assim não perdem os valores. É algo impressionante. Foca na mensagem que eu quero dar. Na vida, muitas vezes nós caímos. No final de semana passado, recebemos Ana Rita Vélez. Um forte aplauso para essa campeã. A recebemos na República Dominicana. Uma embaixadora impressionante. Porque é nisso que a gente se transforma, em um embaixador. Não é mesmo? Sem ser um palestrante profissional, nos transformamos em embaixadores. Nenhum governo tem que me nomear, eu me nomeei. Então você não tem que esperar nenhum cargo. Escolha o cargo você. Não é mesmo? E foi disso que ela falou, de como sair do poço, como sair do buraco. Porque temos que superar as situações. E é isso que quero que veja. Não sei por qual situação você está passando agora mesmo, mas qualquer que seja, não é uma desculpa para não continuar apresentando o plano. Não é uma desculpa para não continuar fazendo o que tem que fazer para esse negócio ser uma realidade para você e para a sua família, tá? Quando o sonho é grande, não importam os obstáculos. Os obstáculos não contam. E por isso eu disse no início que somos abençoados de vir de uma ilha com tantas limitações, que para comer um ovo você tem que cacarejar, fritar e comê-lo, porque não há forma de obtê-lo, não é mesmo? Quando você passa por essas coisas, isso cria uma limitação em você. E por isso apreciamos isso. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.